O medo de ser abandonado não é prudência, é hemorragia de um trauma que você ainda não teve coragem de estancar. Enquanto você não vencer o seu passado, ele continuará enviando invasores para o seu presente. Você acredita que está escolhendo os seus parceiros, mas a verdade é que você está apenas terceirizando o governo da sua vida para uma criança ferida de 7 anos. Essa pessoa está destruindo seus relacionamentos. Olá, queridos, graça e paz, o Washington Santos falando, chegando para nosso bate-papo diário. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, para falarmos sobre soberania interior e autoliderança. Talvez você sinta medo de abandono, talvez você sinta que está no controle, talvez você tenha contado uma história para você mesmo que não é real. A grande realidade é que você tem relacionamentos frustrados em todas as esferas das suas vidas. E talvez você não saiba muito bem por quê. Você não consegue ver seus relacionamentos prosperar. E por que não prosperam? Sempre acontece alguma coisa que faz com que tudo vá por água abaixo. Isso faz com que muitos líderes acreditem que são frios e calculistas. Eles desenvolveram uma autodefesa, uma capa, uma armadura que os mantém aparentemente distantes, aparentemente racionais, aparentemente no controle da situação. Mas essa armadura cai, esta capa é rasgada quando eles travam diante de uma simples rejeição afetiva, um convite não atendido, um WhatsApp não respondido, ou algo que alguém falou a seu respeito, ou ainda alguém que disse que não gosta de você. Isso é a neurociência se manifestando porque ela explica que o seu sistema límbico, o centro das suas emoções, armazena os seus traumas antes mesmo do teu córtex pré-frontal estar maduro. O que é isso? É a sua criança interior. Pesquisas científicas mostram que uma criança estabelece a sua identidade até os 7 anos de idade. É o que acabamos de falar. É o sistema límbico estabelecendo as suas, os seus gatilhos, ou seja, estabelecendo a maneira com a qual ele se manifesta no centro das suas emoções. Em alguns momentos, isso gera um certo trauma. E esse trauma que é gerado faz com que esses gatilhos sejam ativados. Esta criança de 7 anos está aprendendo coisas que ela não tem maturidade ainda para aprender, e quando chega à fase adulta, gatilhos ativados, e ela trava diante daquelas mesmas situações, daquelas mesmas deixas. Essa pessoa, a sua criança interior ferida, é quem está destruindo os seus relacionamentos. Uma criança interior ferida continua controlando muitos bilionários, muitos líderes, muitas pessoas que são proeminentes na sociedade, na política, no governo e nos esportes. Imagine você uma planta que cresceu torta em um quarto escuro e ela entortou-se porque estava buscando uma fresta de luz. Se você tirar esta planta deste quarto escuro e levar esta planta para um palácio ensolarado, ela vai continuar contorcendo-se por hábito. Ou seja, esta planta não é incapaz, ela apenas está operando sob um software de sobrevivência obsoleto. Essa planta muitas vezes é você, porque você continua com os mesmos vícios, que são provenientes dos mesmos gatilhos que você aprendeu lá na sua infância. Isso nada mais é do que esta criança ferida interior. Essa criança interior que está bagunçando os seus relacionamentos, as suas emoções, as suas reações. Ou seja,
A sua biologia não quer que você seja feliz. Ela quer que você sobreviva aos padrões que já conhece. Ela quer que você se mantenha atinente ou se mantenha na sua zona de conforto. Você deve estar ali e apenas ali. É por isso que sair da zona de conforto é algo que poucos conseguem. Por quê? Porque é a tua biologia que quer te manter num estado conhecido de coisas. Afinal de contas, o teu cérebro não foi feito para gastar energia, mas para poupá-la. Então, é mais fácil ficar naquilo que é conhecido, mas que te garante sobrevivência, do que você crescer e se desenvolver em algo que você não conhece. O que é desconhecido sempre traz medo, mas aquilo que é conhecido te traz a falsa sensação de segurança. É por isso que vemos homens e mulheres extremamente talentosos, extremamente bem dotados, com QIs assombrosos, vivendo ainda sob a égide da carteira assinada da CLT, da falsa sensação de segurança. Por que isso? Porque as pessoas querem a falsa sensação de segurança. As pessoas não querem crescimento. E nem sempre isso é culpa delas. É resultado de algo que elas aprenderam na sua mais tenra infância. E aí é que está. Se essa criança interior não for confrontada e colocada em seu devido lugar, ela vai continuar dominando a sua vida. Ela vai continuar te dando ordens e fazendo com que você estrague muitos relacionamentos que você tem. Talvez até aqui, tudo que falamos, você tenha se visto nessa situação. E talvez também você não sabia disso. Mas agora você já tem consciência daquilo que está acontecendo e por que seus relacionamentos são destruídos de uma hora para outra. Eu quero falar agora sobre os 3 sinais de invasão, ok? O que é isso? Existem 3 sinais de que o seu reino está sob o domínio de uma criança ferida. Imagine você é, que a tua casa está sendo governada por uma criança de 7 anos. Eu tenho problemas com crianças levadas e mal criadas. Por quê? Porque eu fui uma criança levada e mal criada. E hoje eu vejo o quão irritante eu fui quando eu era criança. Então eu tenho essa dificuldade com crianças mal criadas. Tenho, ok? Mas você ser dominado por essa criança é como se você estivesse entregando a chave da sua casa a essa criança. Ela só ia comer biscoito, só ia comer doce, não iria se alimentar direito, melhor dizendo, ia fazer uma bagunça nos brinquedos, ia deixar tudo espalhado. A sujeira ia se acumular porque ela não saberia como limpar a casa, como lavar a louça. A casa ia ficar uma confusão. E se eu disser que essa casa é você? E se eu disser que essa criança mal criada, essa criança interior ferida, continua governando a sua vida e os seus passos? Talvez você não saiba disso. Mas a verdade é essa. Então, o primeiro dos 3 sinais é o pavor do abandono. Tem pessoas que têm medo de serem abandonadas. Há pessoas que estão prendendo seus filhos, há pessoas que estão prendendo os seus pais ao seu lado por causa do medo desse abandono. E aí a pessoa que tem esse medo, ela começa a aceitar migalhas, a tolerar o inaceitável por medo da solidão. Sabe aquela pessoa que diz assim: ah, ele é agressivo, mas é uma boa pessoa, tem um bom coração. Ele, às vezes, perde a cabeça, mas é um bom marido, é um bom namorado. Isso tem causado sérios problemas, muitas vezes morte. Por quê? Porque a pessoa tolera o inaceitável por causa desse medo de solidão, ok? Só para dizer que tem alguém ao seu lado. Muitas vezes
é aquele funcionário que começou a empresa com você, mas você mantém ele lá mesmo que ele não deveria mais estar. Ele não deveria mais estar na sua empresa, mas você ainda assim o mantém lá por uma pretensa gratidão, ou pessoas que você tem sustentado porque você se vê na obrigação. Eu esqueci o nome agora de um grande jogador de basquete dos Boston Celtics, que ele. Esqueci o nome, não é Kemba Walker, não, acho que Kemba Walker ainda joga. Eu esqueci o nome do jogador, mas ele perdeu tudo que ele tinha por esbanjar, por gastar dinheiro de maneira desbragada, desordenada. E o interessante é que ele falou uma coisa que eu estava lendo em um livro que me chamou a atenção. Quando uma pessoa, é, quando uma pessoa ela ganha dinheiro, ela se torna rico, milionário, um atleta conhecido ou coisa que o valha, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o dinheiro não é só dela, porque ela se vê na obrigação de sustentar outras pessoas. Tem um certo jogador, campeão mundial, você sabe quem é, mas eu não vou citar o nome aqui, que quando ele voltou da Europa pela primeira vez, né? Ele foi à Europa e voltou no ano seguinte, como artilheiro daquele campeonato, e ele comprou um prédio de apartamentos, lá perto de onde eu morava. E ele deu um certo tempo para sua família se estabelecer, tirou todo mundo da favela, da comunidade carente em que moravam, e falou: ó, vocês só precisam pagar o condomínio. E aí, no final de 5 anos, ele descobriu que nenhum dos seus familiares tinha pago o condomínio, porque eles entenderam que a obrigação de pagar aquele condomínio, deixa eu tirar isso daqui, a obrigação de pagar aquele condomínio era dele. Ele despejou todo mundo, sem problema nenhum. Essa pessoa ela não tinha pavor do abandono, porque ela não dependia da aprovação dos outros. Veja, muitas vezes você assume obrigações que não são suas. Por exemplo, eu amo meus filhos e eu fiz o melhor por eles, mas eles não têm um pingo de obrigação de me sustentar na minha velhice. Eles podem fazer isso por gratidão, mas obrigação não. Não tem obrigação. E a gente precisa parar de criar alguns mitos, sabe? Exceto a questão social, a questão de vida. Ah, eu dei minha vida pelo fulano. Escolha a sua. Agora é a vez do fulano construir a sua vida. Você teve a sua oportunidade, ok? Então as pessoas, por este pavor do abandono, estão fazendo as maiores loucuras, ok? Não ache que ninguém tem obrigação de nada. Porque se você não tem obrigações com pessoas, as pessoas não têm obrigações com você. Então, entenda que o primeiro sinal de uma invasão da criança interior é o pavor do abandono. O segundo sinal é a necessidade de aprovação. É o líder autoindulgente que se torna um súdito para não ser criticado. É aquele líder que faz o que todo mundo gosta, aquele líder que quer ficar bem com todo mundo, aquele líder que quer ser o popular, aquele líder que não confronta ninguém, porque ele morre de medo de ser criticado. Ele morre de medo de ter as suas fragilidades expostas, quando na verdade deveria ser o contrário. As fragilidades de um líder expostas são verdadeiras aulas para que ele venha se tornar um líder mais forte. É irônico que exatamente aquilo que aquele líder evita é o que vai torná-lo mais forte. E por evitar a dor que vai fazê-lo crescer, ele se torna cada vez mais fraco. E no final, substituído. No final, ao invés de ser o líder, embora tenha o cargo, ele se torna um liderado. A autoindulgência é a tendência de satisfazer excessivamente
os próprios desejos, caprichos ou apetites, agindo com complacência, perdão ou tolerância exagerados em relação aos próprios erros e defeitos das pessoas. O que é isso? É igual aquela pessoa que, diante de um julgamento, ela exige justiça para os outros. Quando ela comete aquele mesmo erro que é passível de julgamento, aquela pessoa que exigia justiça para os outros, para si clama por misericórdia. Eu não erro, eu me engano. Agora, você, quando erra, você precisa ser julgado, castigado, maltratado, humilhado. Ou seja, isso é a necessidade de aprovação se manifestando. As pessoas estão em uma luta para que elas sejam aceitas, para que elas sejam aprovadas, para que elas sejam acariciadas, ok? E esse líder autoindulgente tenta agradar a todo mundo, menos a pessoa que mais importa, que é quem? A sua melhor versão do futuro. Queridos, entendam uma coisa. Eu conheço líderes de todos os tipos. Eu tenho aí mais de 30 anos, 30 não, mais de 40 anos na questão da liderança. Eu sou líder que nasceu líder. E isso só foi aperfeiçoando-se ao longo do tempo. Existem líderes que foram forjados. Eu tenho o equilíbrio entre os dois. Nasci e fui forjado. E falo isso sem a menor arrogância, sem a menor empáfia. É apenas uma constatação. Porque o líder se prova nos momentos de decisão. O líder, como Jesus, ele é capaz de deixar todos irem embora, porque ele tem compromisso com o seu propósito e não com pessoas. Pessoas são acessórias e importantes para que esse propósito se cumpra. Mas se essas pessoas forem embora, esse líder sabe que na sua caminhada ele vai encontrar outras pessoas que vão apoiar o seu propósito. Então, isso não é arrogância, é constatação. Mas existem pessoas, líderes, que quando elas não têm a quem ocultar, não, perdão, quando elas não têm a quem culpar por suas falhas e erros, elas desmontam. Existem líderes que não conseguem encarar a sua própria falha, o seu próprio erro. Então, o líder que esquece da sua melhor versão do futuro para agradar as pessoas destrói o seu próprio futuro, que é brilhante. Um líder que deseja crescer, ele precisa ser brutalmente honesto e sincero. Primeiro, consigo mesmo, depois, com seus liderados e depois com as suas falhas. O problema não é você falhar, líder. O problema é você esconder ou tentar esconder as suas falhas. E a autoindulgência nasce em lares onde o amor era condicional, como, por exemplo, o de José. José precisava de uma túnica colorida, uma túnica especial, para se sentir visto. E isso gerou a ira, a inveja e o ciúme dos seus irmãos. Terceiro sinal é a compulsão à repetição. O que é isso? Você busca aquilo que é familiar, mesmo que seja destrutivo. Por quê? Porque o seu cérebro prefere o inferno conhecido ao paraíso estranho. A aprovação é a esmola de quem ainda não assumiu o trono da sua própria validação. Existe a figura na literatura do rei mendigo. Saul era um exemplo de rei mendigo. Ele era rei, mas ele precisava da aprovação das pessoas. Ele precisava da bajulação das pessoas. Ele precisava do aplauso das pessoas. E líderes maduros e soberanamente interiores, soberanamente governantes, que governam a si próprios, eles não precisam do aplauso das pessoas. Eles não precisam daquilo que o mundo valida, eles até recebem. Por quê? Porque isso aí é um subproduto da sua soberania interior.
Mas existe um caminho para a cura. E que caminho é esse? É a reparentalização, melhor dizendo, e a soberania. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Entenda que o caminho da cura não é expulsar a sua criança interior da sua vida, a sua criança interior ferida. Não, não é. O caminho da cura é assumir o governo sobre ela. É colocar essa criança, como falei anteriormente, no seu devido lugar. Jesus, ele acolhia as crianças, mas ainda assim, ele governava como rei. Essa cura, chamada reparentalização, significa que o adulto soberano de hoje, ele deve se tornar o pai ou a mãe que não teve. Por exemplo, eu cometi alguns erros com meus filhos porque eu coloquei na minha cabeça que os meus filhos jamais passariam por aquilo que eu passei. Cheguei a passar fome, cheguei a ser privado de muitas coisas, não pude jogar bola, porque tinha que trabalhar, trabalho desde os 18 anos. Mas sabe o que é mais interessante nisso? Com a maturidade eu aprendi, e muitos vão levar décadas para aprender isso, que cada pessoa precisa passar por seus momentos difíceis. São os momentos difíceis que forjam um grande homem, a grande mulher que você vai se tornar. Ninguém cresce na zona de conforto. Para que você cresça, você precisa ser ferido ou se ferir, você precisa passar por momentos difíceis, você precisa chorar, passar por momentos de luto. E mesmo assim, sem sair dos eixos. Isso se chama domínio próprio. Quando você se torna o pai e a mãe que você nunca teve, você nesse movimento de reparentalização, você está prestando um serviço ao mundo. Você está gerando filhos fortes. Você está gerando futuros pais e mães amorosos, ok? E para isso, você será obrigado a olhar para a sua ferida e dizer: ok, eu já entendi a sua função na minha vida, eu já entendi o porquê eu passei por aquilo, ou talvez você não tenha entendido, mas eu já entendi a sua função na minha vida, mas agora quem está no comando sou eu. O triatleta norte-americano David Goggins ensina que você precisa calejar a sua mente, mas também precisa acolher o soldado ferido para que ele possa voltar ao combate. Todo soldado ferido precisa de uma enfermaria. Todo soldado ferido precisa de um tempo de descanso e de aconchego. E entenda que você não pode liderar uma família ou uma empresa se você ainda é um órfão emocional por dentro. Se você ainda é governado por uma criança interior ferida. Entenda que governo sem compaixão é tirania e compaixão sem governo é caos. Então eu preciso te ensinar hoje o exercício de um decreto, porque a cura exige ação, não apenas reflexão. Reflita o tempo que for necessário, mas na hora de agir, simplesmente haja. E se você quer sair deste círculo vicioso, a sua primeira missão é estabelecer o decreto do adulto. Pegue aí um caderno e uma caneta, ok? E identifique o momento em que essa criança interior se sentiu ativada ao longo desta semana. Quando você falhou, quando você errou, quando você teve algum problema, ok? De repente, aquele ciúme irracional, o medo do julgamento, quando você foi confrontado ou quando você foi injustiçado e você se feriu com aquilo,
Pega esse momento, ok? Identificou esse momento? Agora você vai escrever uma carta para a sua versão soberana. A sua versão soberana, melhor dizendo, vai escrever uma carta para a sua versão ferida. Você deve validar a dor, mas estabelecer limites. Você deve sim validar a sua dor, mas estabelecer limites. Diga, medo, eu já te vi, mas a partir de agora o general deste território sou eu. Escreva. Você está seguro comigo e eu não vou permitir, medo, que as suas feridas decidam quem senta à minha mesa. Que as tuas feridas decidam o que eu vou fazer, o que eu vou falar, ou como eu vou agir. Esse é o fim da orfandade interna. A sua versão soberana está esperando você para que você pare de dar explicações aos fantasmas do seu passado e você comece a dar instruções à sua versão soberana que começa a ser construída hoje. A sua criança interior, contudo, não é sua inimiga, ela é a guardiã das suas dores. Mas dar a ela a chave dos seus relacionamentos é um crime de lesa majestade contra o seu próprio destino. Se você não estancar esse sangue hoje, continuará manchando o lençol de todos os seus futuros relacionamentos. O trono está vazio. Você vai sentar ou vai continuar pedindo colo para quem deveria estar te obedecendo? O amor que você merece só será construído pelas mãos do adulto que você está se recusando a ser. Se este nosso bate-papo de hoje fez sentido para você e você entende que ele vai ajudar algum líder que tenha problemas de causa interna e de soberania interior, compartilhe este vídeo com esta pessoa. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e peça a essa pessoa para participar desse bate-papo nos comentários. Nós nos vemos amanhã. Um grande beijo no seu coração. Fique na paz. E até lá. Tchau, tchau.